Temos aqui uma questão que envolve a lei de Fourier, que é a lei da condução térmica. Ele diz aqui, ó, quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura durante 1 hora, estando a pele a 33 graus Celsius, ambiente 0 graus Celsius. Ele te dá o coeficiente de condutibilidade térmica, que é 0,0008 cal por segundo vezes centímetros vezes graus Celsius. Então, aqui é a questão bem aqui, para você tirar um print se quiser. Nós temos bem aqui a solução, a fórmula é essa, o K-espero. K vezes A vezes temperatura vezes a espessura. Bom, primeiramente, você tem aqui o coeficiente de condutibilidade, que está por cal por segundo vezes centímetro graus Celsius, então tem que trabalhar com essas unidades. A área te deu 1 metro quadrado. Você sabe que 1 metro é 100 centímetros e, como está elevado ao quadrado, 100 vezes 100 é 10.000, são 4 zeros, porque está elevado ao quadrado. Então, 1 metro quadrado é 10 a quarta centímetros quadrados. É isso aqui o valor, 10 a quarta centímetros quadrados. Aí ele vai te dar bem aqui a variação de temperatura, que é 33 graus Celsius. A espessura, que é 2,5 centímetros, então está tudo ok. Celsius, centímetros, então dá para fazer o cálculo. Jogando aqui no K-espero, o K é 0,0008, vezes a variação de temperatura, que é 33, a área é 10 a quarta centímetros quadrados, substituir aqui a área, substituir aqui a temperatura, substituir aqui o coeficiente. A espessura é 2,5 centímetros. Substituindo isso aqui, eu posso fazer aqui, ó, multiplicando. Esse 8 bem aqui, eu repito 33, esse 8 que está bem aqui, eu passo para a base 10. No caso são 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5 casas, por isso 10 a menos 5, porque eu andei para a esquerda, 10 a quarta sobre 2,5. Multiplicando isso aqui dividido por 2,5, também fazendo a operação bem aqui com essa base 10, conserva a base. E soma os expoentes, menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Fazendo essa operação aqui, você pode fazer na sua casa, multiplicar depois dividir por 2,5. Acrescentando vezes 10 a menos 1, o resultado final é 10,56 cal por segundo. Bom, se você considerar que o tempo é 1 hora, então o fluxo de calor também é a quantidade de calor pelo tempo, né? Essa forma do fluxo vale para qualquer coisa. O fluxo para qualquer quantidade. Para você saber o fluxo para qualquer quantidade, você tem que dividir pelo tempo. Seja fluxo de calor, fluxo de rio, fluxo sanguíneo, fluxo de ventos, qualquer fluxo de carro, é a quantidade pelo tempo. Bom, para eu saber então a quantidade de calor necessária para 1 hora, lembrando que eu não posso trabalhar com 1 hora, ele está trabalhando com segundos, então 1 hora é 3.600 segundos. Para você achar a quantidade de calor, então está aqui, ó, o fluxo T, o fluxo Tzão, está aqui, fluxo tempo, perdão, fluxo tempo. Eu tenho aqui o fluxo, que eu achei bem aqui, que é 10,56, o fluxo é 10,56, está bem aqui, o fluxo é 10,56, o tempo é 1 hora 3.600 segundos, multiplico os dois, acho a quantidade. Por que eu tenho que multiplicar? Porque o tempo está dividindo, passou para lá, multiplicando, ó, vou multiplicar os dois, pega esse valor que eu achei, multiplico pelo tempo, vou achar a quantidade de calor, que é 38,016, então essa é a caloria que nós temos em 1 hora, que é feito esse fluxo de calor. Aqui nós temos o segundo centímetros graus Celsius, está em contato numa extremidade, o gelo está em fusão, ou seja, ele está derretendo. Na outra, com vapor de água em ebulição, sob pressão normal. O comprimento é 25 centímetros. E a seção transversal tem 5 centímetros quadrados de área, sendo a barra isolada lateralmente e dados os calores latentes de fusão de gelo e de vaporização de água, que é a difusão é 80 cal por grama
e o calor latente de vaporização é 540 cal por grama. Determine a massa do gelo que se funde em meia hora. Letra B, a massa do vapor que se condensa no mesmo tempo. E letra C, a temperatura numa seção da barra a 5 centímetros da extremidade fria. Bom, aqui a solução dessa questão bem aqui. Lembrando bem aqui que nós temos a espessura 25 centímetros, como foi dado bem aqui, né? A espessura ela é 25 centímetros. A área que ele te dá bem aqui é de 5 centímetros quadrados, então está tudo ok, está tudo centímetros. O coeficiente é 0,5 cal por segundo centímetros graus Celsius. E para você calcular a massa, primeiramente para você achar essas alternativas, você tem que achar o fluxo de calor. Então como é que você faz isso aqui? Para você achar o fluxo de calor. Bom, primeiramente, joga bem aqui no CAT-SPERA, né? O CAT-SPERA, Ka, essa aqui é a variação de temperatura. O K, ele vale quanto? 0,5. A área vale 5. A variação de temperatura que ele te dá bem aqui na questão. Onde é que está a variação de temperatura? Procurando. A variação de temperatura bem aqui vamos calcular bem aqui o fluxo de calor. Para que essa água, por que é 100 graus Celsius que eu vou considerar? Porque é o ponto que ela começa aqui a evaporar. Então eu vou considerar 100 porque, mesmo que ele não te der, mas você sabe que para evaporar, para ebulir, melhor dizendo, ebulir, tá? O certo é esse. É esse que é o certo. Ebulir, porque é 100 graus Celsius, ela tá fervendo, então é ebulição. Então, 0,5, 5. A água que variou para ebulir 100 graus Celsius, a espessura é 25. Fazendo o cálculo bem aqui, 5 vezes 5, 25. Com essa vírgula aqui, 2,5. Vezes 100, vai ficar 2,5 vezes 100, dividido pela área que é 25. Então, vou fazer aqui de cabeça. 2,5 vezes 100, eu vou andar duas casas. Então, vai ficar 250. 250 dividido por 25. Então, está aqui. 250 dividido por 25 é 10 cal por segundo. Então, achei o tempo. Lembrando que foi em meia hora que isso aconteceu. Então, meia hora metade de 3.600 é 1.800 segundos, que é a metade. Foi a quantidade de calor que o gelo, né, foi perdida pelo vapor. Então, o gelo se perdeu por esse vapor bem aqui de 100 graus Celsius em meia hora. Então, a quantidade de calor necessária, fluxo vezes o tempo. O fluxo que eu achei foi 10 cal para ela ebulir, para ela começar a vaporizar, que esse vapor bem aqui. Esse foi o fluxo de calor necessário. Bom, lembrando que fluxo de calor, ele é o quê? É a quantidade pelo tempo. Esse tempo está dividindo, passo para lá, multiplicando. O fluxo foi 10, o tempo necessário é 1.800 segundos, multiplicando os dois, 10 vezes 1.800, 12.000 calorias foi o tempo necessário bem aqui. Bom, na letra A, o que ele pede na letra A? A massa do gelo que se funde em meia hora. Ele quer a massa do gelo para se fundir, ou seja, para derreter. Então, como é que eu faço aqui? A quantidade de calor para derreter, existem duas fórmulas que você utiliza. Existe a quantidade de calor sensível e existe a quantidade de calor latente. O sensível é aquela fórmula. É o quimacete. Mas ele quer saber a quantidade para derreter, a massa de gelo para derreter. Então, se é para derreter, eu não vou usar o quimacete, eu vou usar o quimolesa. Por quê?
Porque não tem variação de temperatura para o gelo derreter, não vai haver variação de temperatura. Então você vai retirar essa variação de temperatura e vai considerar, não vai considerar o calor específico, você considera o calor latente. Então a fórmula aqui para o gelo, resumindo, é essa: que mole, que moleza. Você tem que saber a massa do gelo, aliás, o que ele quer saber é a massa do gelo. Então, para você saber a massa do gelo, você tem que saber a quantidade de calor necessária, que eu acabei de saber. E eu tenho que saber a calor latente de fusão por gelo. Então, a gente dá lá que o calor latente de fusão, para ele derreter, é 80 K. Então, pronto. Para eu achar a massa, esse calor latente está multiplicando, passo para lá, dividindo. Quanto foi a quantidade de calor? 18.000. Quanto foi que foi a massa? 80. Corta os zeros, divide isso. Então, a massa necessária foi 225 gramas.